Olá pessoal, este vídeo é uma aula, é uma lição de vida. Eu vou falar de um tema que eu sei que muita gente já tratou, muita gente trata sobre este tema, mas talvez não explique, não justifique com uma lógica razoável para que você que está assistindo tenha condição de refletir e pensar sobre o assunto. Eu vou falar de finanças, mas é dinheiro na mão, dinheiro no banco, dinheiro disponível. Bom, evidentemente que muitas pessoas não possuem dinheiro de sobra. Estou falando de muito dinheiro. Por exemplo, 20 milhões de reais. Ou 10, ou 20, ou 15 milhões de reais. Bom, para contextualizar, suponha que você tem seu trabalho, sua renda, dá para viver, tem a sua casa, paga o financiamento, tem seu veículo, paga seu financiamento e paga suas contas todos os meses. Sobra alguma coisa para um gasto normal, um gasto do dia a dia. E, por uma sorte qualquer da vida, você ganha um prêmio de 20 milhões de reais. É possível? É possível, claro. Ou então, recebe uma herança nesse valor. Também é possível. E você fica sem saber como fazer com este dinheiro na conta bancária. Antes de fazer qualquer movimento, você precisa pensar o que vai fazer. Por exemplo, tem pessoas que já pensam, não, eu vou botar um comércio. Outras já pensam, eu vou comprar imóveis para alugar. Outras já pensam, eu vou fazer um investimento, eu vou fazer um investimento em um banco qualquer. Enfim, são várias, digamos, opções de decisões, mas cada uma precisa de um planejamento mínimo. Cada uma precisa de uma explicação razoável para que você não perca dinheiro, para que você não seja prejudicado no futuro por uma decisão equivocada. Tá? E eu diria, claro, da minha parte, como fazer. Eu tenho já meus planos todos prontos, o que fazer, mas cada pessoa tem um jeito de ver a vida, de viver a vida. Por exemplo, tem gente que diz que vai viajar pelo mundo. Eu jamais faria isso, por exemplo. Não tenho vontade, não tenho interesse. Tem gente que diz que vai vai comprar uma enorme área, uma enorme fazenda, criar animais. Eu não faria isso. Enfim, cada pessoa tem um projeto de vida, ou um pensamento, ou uma ideia a respeito de o que fazer se aparecer ou se ganhar um prêmio de 20 milhões de reais, ou se herdar um valor de 20 milhões de reais. Aí eu já falo de valor líquido, e já valor descontado, o imposto de renda, quando é o caso, ou já pago a transferência da doação, quando for o caso. E eu vou explicar a vocês o que eu sugeriria, ou o que eu sugiro que a pessoa faça antes de qualquer coisa. Presta bastante atenção, porque isso é uma informação séria, uma informação útil, porque eu já vi muita gente que se precipitou não com esse valor de 20 milhões, mas com um valor menor e perdeu tudo, por exemplo. Então, há coisas que não podem ou não devem ser feitas. E eu vou citar aqui, evidentemente, algumas dessas coisas que não podem ou não devem ser feitas. Exemplo, você comprar uma mansão de 8, 6, 8, 10 milhões. Não é conveniente. Mas eu posso. Bom, tudo bem, você pode. Hoje, você tem o valor, uma mansão de 8 ou 10 milhões, você já estaria praticamente imobilizando metade do seu valor, do seu capital. Eu vou colocar um negócio, pode ser uma alternativa, mas é preciso entender que colocar um negócio depende de planejamento, depende de conhecimento de mercado, de domínio do tipo de negócio e, principalmente, análise contextual, análise do contexto atual, melhor dizendo, análise da concorrência que existe no mercado em que você quer se inserir, análise das perspectivas ou das possibilidades de alguém virar um concorrente mais forte do que você, com muito mais capital, e outras coisas mais. Investir no imóvel, não investir, alugar um imóvel, não alugar. Existe uma série de variáveis que é preciso analisar. E a pessoa fica, na verdade, sem saber por onde começar na maioria das vezes. Bom, primeira coisa que eu sugiro é pegue o dinheiro que você está na conta, o dinheiro disponível, os 20 milhões, que foi a suposição que nós fizemos, e aplique
em um banco seguro, preferencialmente um banco nacional federal. Exemplo, um Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Tesouro Direto, por exemplo. Faça algo, que é o Tesouro Direto administrado pelo Banco Central, faça algo que lhe dê um pouco de tranquilidade, mesmo com uma rentabilidade menor, até que você reflita mais sobre o que fazer para ganhar um pouco mais. É evidente, pelo menos esse é o meu ponto de vista, que quem tem 20 milhões de reais, quem herda ou quem ganha um prêmio de 20 milhões de reais, jamais precisa trabalhar para alguém. Jamais. E se for fazer uma conta simples, é só dividir 20 milhões de reais pelo tempo de vida que ainda sobra, ou resta, que nós todos temos uma vida temporal, um prazo de vida. Por exemplo, se você está com 30 anos, você faz a conta com 50 anos. 50 anos são 600 meses. Aí você pega 20 milhões, divide por 600 e você vai ver quanto você pode gastar sem contar com o rendimento, que é impossível. Mas eu estou criando uma situação bem hipotética. Mas qual é o melhor caminho, então? Neste primeiro momento, do meu ponto de vista, o primeiro caminho é aplicar bem em um banco. Eu vou dar um nome. Banco do Brasil, por exemplo. Pronto, só para ficar mais tranquilo em relação à escolha. Banco do Brasil, você faz um investimento seguro, você pode fazer um investimento com baixa automática, com uma boa taxa de remuneração, e você pode obter uma remuneração, um ganho líquido mensal de até 8% ao ano. 8% ao ano é 1.600.000 reais, 1.600.000 reais por ano. Você divide isso por 12, você vai ter 1.600.000 por 12, vai ter acima de 100 mil reais de aposentadoria vitalícia, se as taxas de juros se mantiverem. Mas no cenário mínimo possível, que seria o cenário da renda mínima possível, da menor remuneração possível, seria a poupança, 6% ao ano, 20 milhões, 1.200.000. 1.200.000 por ano, 100 mil reais por mês. Então veja que a rentabilidade mínima seria uma poupança com 6% ao ano, daria 1.200.000 em cima de 20 milhões, você já tem garantido 100 mil reais de renda, dormindo, acordado, passeando, não passeando. Essa é a renda que você não precisa se dar ao luxo de ostentar nada, mas que vai lhe dar a tranquilidade de você, inclusive, reaplicar sobra e não gastar, evidentemente, 100 mil reais por mês. Então, quando você tem uma sobra, você vai reaplicando isso, vai se transformar em um capital muito maior no futuro. É evidente que tem a inflação do período que precisa ser levada em consideração, mas a gente, quando fala em ganho, a gente fala considerando, por exemplo, países não inflacionários. Então, é ganho quase que real. Bom, independentemente disso, você fazendo este primeiro passo de não investir naquilo que você não domina, que você não tem conhecimento, assegurar uma rentabilidade mínima. Chama retorno mínimo possível, se for o caso, o menor retorno de investimento, um MRI, e daí em diante você pensar em alternativas. Eu, sinceramente, não vejo necessidade de nenhuma outra ação. Aí você vem com outros pensamentos, por exemplo, de ajudar algumas pessoas da família, jamais ostentar casa de luxo, casa de praia, automóvel de luxo. Você pode ter, sim, um bom carro, uma boa casa, mas, olha o detalhe, de preferência locando, fazendo locação, alugando. O carro, você pode ter o carro próprio. É importante isso, é necessário. Um bom carro, um carro com durabilidade mínima de 6 ou 8 anos, um carro confortável e casa para morar. Você pode ter com o rendimento, alugar um bom imóvel, ter a opção de mudar de bairro se aquele bairro não te agradar, não ter preocupação nenhuma com compra e venda de imóvel, não ter um capital parado, imobilizado. E alguém vai dizer, mas tem dinheiro e não tem uma casa própria? Isso é irrelevante. O importante é que você tenha dinheiro de uma casa, mais do que uma casa. Casa de praia, você pode simplesmente alugar qualquer lugar que você queira, em qualquer lugar do Brasil, uma boa casa de praia, fazer seu passeio, seu veraneio, passear tranquilamente, viajar pelo exterior. Então, isso significa dizer que você não deve ter nada que iniba ou que limite a sua mobilidade, que lhe deixe refém de ir para o mesmo lugar todas as vezes, que lhe atrapalhe na condução do seu dia a dia, de ter preocupação com, por exemplo, caseiro de casa de praia, manutenção de piscina, essas coisas. Isso é um pensamento simplista. Eu até chamo isso de vida minimalista, mas com um dinheiro relativamente bom, um dinheiro
com valor significativo. E a gente tem que ter uma razão para viver, óbvio. Você pode, com esse dinheiro, escolher fazer boas obras, fazer doações eventuais, ajudar pessoas da família, mas sempre que possível, tirando do rendimento mensal. Nunca entregar, por exemplo, 500 mil a uma pessoa, 500 a outra. Bom, vai chegar um momento que esse dinheiro não vai dar para ajudar muita gente. Pelo fato de você ter 20 milhões, você não vai conseguir ajudar bem, por exemplo, 100 pessoas. Ou 50 pessoas. 50 pessoas, você dá 400 mil reais a cada uma, não ajudou bem. Ajudou bastante, mas não resolveu a vida. Então, é melhor até você, se for o caso, ver qual é a habilidade que a pessoa tem, promover meios que essa pessoa consiga ganhar dinheiro, você ajudando, investindo em uma atividade que ela possa desenvolver bem, ter retorno, ter até autoconfiança, para não ficar o tempo todo pensando, eu tenho dinheiro porque foi uma doação, eu ganhei de graça, e até extravagar, ostentar. Bom, esse é o passo inicial. Isso tem uma grande relação com negócios, com finanças, com investimentos, com aplicação de capital de risco. Jamais tentar correr risco na base da usura para ganhar mais dinheiro, porque tem um dinheiro que dá para viver a vida inteira. Esse é um ponto de vista. Claro que se você ganha amanhã um prêmio ou recebe uma herança, para pensar, faz uma pausa, pensa, consulta alguém que possa lhe orientar melhor. Eu, sinceramente, me sinto muito à vontade de dizer, eu dou qualquer consultoria nesse sentido e a pessoa não vai se arrepender de jeito nenhum. Isso eu tenho certeza, porque eu sei que eu passei durante décadas e décadas de experiência como empregado, como professor, como pesquisador, agora criador de conteúdos. Então, um erro pode levar a pessoa ao fracasso. Por mais que ela tenha dinheiro, por mais que ela ganhe dinheiro, e às vezes, que é o maior erro, a pessoa tem dinheiro e quer ter mais dinheiro. Embora saiba que aquele dinheiro que ela tem, que ela está disponível em sua conta, na sua aplicação, na sua poupança, dá para viver em paz o resto da vida. Então, essa é a minha mensagem neste vídeo. E se você quer aprender mais coisas sobre negócios, sobre investimentos, sobre como não cometer erros simples do dia a dia, mas que atrapalham a vida no futuro, não acredite somente no presente. Porque tem gente que diz, olha, eu vou viver intensamente hoje, eu não sei do amanhã. Isso é uma coisa muito, muito pessimista. Então é preciso acreditar no amanhã e viver, claro, dentro de um padrão razoável de bem-estar, de tranquilidade, de conforto, se for o caso, de desprendimento e de minimalismo da vida. A coisa que eu acho mais interessante, mesmo tendo dinheiro, é você ter uma vida com o mínimo necessário. Nada que ostente, nada de luxo, nada de boçalidade, relógios, óculos, carros, mansões, nada disso. Essa é uma opinião, por favor. Entenda como sendo uma opinião minha. Forte abraço, eu sou Edson Oliveira, sou escritor, professor, contador com experiência há mais de 40 anos. Forte abraço mais uma vez.